Bem, agora são 15 horas, hoje dia 10 do mês de maio de 2025. Como nós prometemos, chegamos a mais uma aula de aquecimento para o nosso curso de Reiki, gratuito, ao vivo. Então, esta aula representa um aspecto informativo para o curso, que é formativo e que se iniciará a partir do dia 27 do próximo mês, do mês de junho. 27, 28, 29 e 30. Serão 4 encontros e todos esses encontros iniciar-se-ão a partir das 20 horas e 30 minutos. Então, nós estamos na nossa aula de aquecimento, aula número 2 de aquecimento. Já realizamos uma no sábado passado, também às 15 horas, e este é o nosso segundo encontro de aquecimento. Na primeira aula que nós realizamos, nós ultrapassamos uma hora de encontro. A proposta para os próximos encontros é de que nós fiquemos menos tempo, porque a base que nós queríamos passar para principiar já foi passada na primeira aula. Agora nós seremos mais objetivos. Para o encontro de hoje, nós preparamos, portanto, os seguintes tópicos para conversarmos. Eu queria dizer que hoje nós conversaremos a respeito de como enxergar e sentir a própria aura. Mas da mesma forma que aconteceu na semana passada, que nós tínhamos um tema central, nós desenvolvemos uma série de tópicos e subtópicos para que fizesse sentido, no final, nós falarmos a respeito de como nós podemos utilizar o Nentatsu-Rho para conseguirmos cuidar, ou seja, tratar os maus hábitos. E, falando do Nentatsu-Rho, nós avançamos no final para aquilo que era central, que era explicar um pouco dos corpos sutis ou dos corpos energéticos. Mas foi importante que nós trouxéssemos alguns aspectos didáticos para entendermos os corpos energéticos e tivemos que passar previamente pelo Nentatsu-Rho, que é o tratamento dos maus hábitos, o que implica em conhecer a necessidade de ter uma visão interior, de olhar para dentro de nós mesmos, de ampliar a nossa percepção sobre nós mesmos, mais do que nós estamos acostumados a perceber o mundo exterior e como ele impacta e faz com que nós tenhamos consequências por efeito deste impacto. Quando nós conhecemos o universo interior, fica mais fácil de saber ou de compreender que não é o meio externo que me sabota, e sim sou eu mesmo que me saboto, mental, emocional e principalmente energeticamente, contribuindo desfavoravelmente para o meu corpo físico, ou seja, me enfermando, me trazendo doenças. Hoje nós separamos aqui uma continuação de relevante importância, ou uma continuação relevante, que se chama o título Como Enxergar e Sentir a Própria Aura. Como enxergar e sentir a própria aura. Mas antes de nós falarmos sobre isso, nós vamos ter que falar um pouquinho sobre o que é o Reiki e como ele atua no corpo, mente e espírito. Já temos uma ideia mais ou menos do que será dito agora, baseado na aula anterior do sábado passado. Depois nós vamos falar sobre o tópico como você pode curar ou se curar e curar o outro através do Reiki. Na sequência, nós vamos falar sobre a medicação. Ela é uma aliada ou é uma inimiga? Porque nós buscamos a cura sempre por caminhos encurtados. E a medicação é um desses caminhos encurtados. Eu não estou dizendo que a medicação não deva ser utilizada. Ser utilizada, obviamente, com recomendação médica. Mas também, ainda que tenhamos a prescrição, a recomendação médica, devemos estar bastante atentos para como nós estamos interiormente. Realmente nós necessitamos daquela medicação? É uma pergunta que devemos fazer a nós mesmos. Ou, então, aquela medicação está me ajudando?
realmente ou está me provocando efeitos colaterais? Eu tenho que ter isto comigo, porque não será o profissional da área médica que me trará esta resposta. Serei sempre eu mesmo. Eu terei que ter essa resposta para interagir com o profissional ao qual eu entreguei os meus cuidados de saúde a ele e, portanto, ele precisa da maior informação ou das melhores informações possíveis, que só eu sou capaz de fornecer. E por fim, aí sim, nós chegamos na temática, que é como enxergar e sentir a própria aura. Então, o que acontece? Quando nós falamos de Reiki, nós percebemos que muitas pessoas que ensinam o Reiki têm um condão ou um viés filosófico e ou religioso que ela entrega junto com o ensinamento do Reiki. E nós falamos na semana passada que há um viés no Reiki original, o Sui Reiki Ryoho, o sistema tradicional de cura natural, o Sui Reiki Ryoho, um viés do budismo, de Mikao Usui, porque Mikao Usui era budista. Todavia, nós não podemos confundir aquilo que era praticado por Usui dentro das suas crenças como se aquilo fosse realmente o Reiki. É a forma que ele ensinava o Reiki de acordo com as suas convicções ou com as suas crenças religiosas. Mas entender que o Reiki não é budismo, o Reiki não é religião. O Reiki é uma prática inteligente, uma prática em que nós aprendemos o autocuidado através da canalização, podemos dizer assim, da energia Rei, entendendo o que é esta energia, que foi o que nós explicamos na aula anterior, entendendo que esta energia, para que nós possamos realmente, verdadeiramente, com convicção, fazer a sua canalização, usar esta energia para a revitalização de nós próprios. Por isso que nós passamos um pouco de informações sobre nadis e meridianos, que são os caminhos pelo qual a energia Rei, a energia universal, perpassa e que faz, desta forma, uma revitalização em todo o nosso cosmo biopsíquico, ou seja, mente, emoções e corpo físico, e essa revitalização faz, inclusive, a reparação de setores que estão, às vezes, bloqueados ou a energia estagnada e faz a reestruturação a nível molecular também das nossas células, obviamente, moléculas e células, de uma forma muito natural, de uma forma que deveríamos estar, portanto, sempre neste mesmo estado, que é o estado natural do indivíduo humano, que é o estado de saúde. Desta maneira, entendendo que o Reiki faz este caminho por nadis e meridianos, nós passamos a compreender, então, que o Reiki é uma energia inteligente. Vocês ouvirão muito falar sobre Reiki enquanto energia inteligente, mas nós devemos entender energia inteligente no aspecto do fluir do Reiki, por onde ele encontrar caminhos, naturalmente, pelos nadis e meridianos. Mas o que acontece, então, quando a energia Rei, a energia universal, a energia que eu capto, encontra um caminho obstruído, um bloqueio, um eventual bloqueio, um impedimento de passagem? Porque ele é inteligente, assim como o fluir da água, ele vai procurar outro caminho. Mas enquanto ele está a procurar outro caminho, o que acontece com aquele ponto de bloqueio, um bloqueio energético, uma problemática qualquer? Acontece que ele não consegue tratar aquele ponto. É por isso que nós tentamos desmistificar um pouco da ideia de que o Reiki age sozinho, a energia flui e ela vai fazer as reparações sozinhas. Isto pode acontecer, dada as circunstâncias, dado o tamanho, o tempo, a demora em que esse bloqueio se instaurou ou se instalou. Ela, se for de breve tempo, se for algo que começou há alguns dias ou 1, 2 semanas, provavelmente com a constância da prática do Reiki, com a aplicação constante, nós conseguiremos, então, apenas fazendo a autoaplicação ou apenas aplicando o Reiki no outro, sem nos preocuparmos com a causa raiz daquele bloqueio, nós conseguiremos um resultado
desejável. Mas quando o que nós encontramos remete a algo demorado, a um problema ancestral ou um problema pontual de difícil solução, nós temos que entender que não existe pílula mágica. É necessário o entendimento daquilo que está a acontecer. Por isso que na aula passada nós mencionamos também, e vocês devem lembrar, do Biosen e do Biosen Reikan-Ho, para que vocês entendam que em alguns momentos será necessário uma investigação mais acurada. E demos ênfase neste processo investigativo a partir daquilo que nós chamamos de anamnese. Então, tudo começa na anamnese. Não nos disponhamos a praticar ou doar o reiki para o outro, ou fazer a autoaplicação de reiki ou autotratamento, sem antes começarmos a investigar, no caso do autotratamento, através do Gainen, começar a investigar desde a meditação Gachô, tá? Partindo, então, para o Reiji-Ho, perdão, para o Reiji-Ho, e só então avançando para o Shiryu, que seria o tratamento propriamente dito. É aí no Shiryu que eu começarei o tratamento propriamente dito, porque eu já investiguei lá no Reiji-Ho a linha da doença, ou seja, a desarmonia, o que está a causar. E eu vou canalizar, intencionar, vou concentrar a minha doação de reiki num trabalho específico que envolve o campo mental. O que eu quero, a minha vontade, o que eu quero que a energia faça. Não deixarei apenas a energia fluir naturalmente como algo inteligente. Eu vou determinar aquilo que eu quero. E foi por isso, mais uma vez, que nós ensinamos o Nentatsu-Ho. O Nentatsu-Ho é o exercício que vocês deveriam ter feito, vocês que assistiram à nossa primeira aula, para conseguirem identificar qual é a desarmonia, qual é a causa da desarmonia reinante em vocês, ou através do Biosen Reikan-Ho, quando vocês estiverem a doar o reiki para outras pessoas. Então, se você exercitou o Nentatsu-Ho, conforme nós ensinamos, continue esta exercitação, porque aí você vai se tornando mais e mais qualificado até o ponto da proficiência. E nesta proficiência, você conseguirá com maior velocidade identificar, mesmo sem grandes concentrações, porque você, através da prática, da disciplina, da autoeducação, você já estará se qualificando mais e mais de uma forma que tornará ou se tornará mais veloz a detecção da linha da doença em você mesmo. A linha da doença no outro, que é o Biosen, nós fazemos ou faremos através do Biosen Reikan-Ho, que é o tratamento do Biosen, da doença. Tudo bem? Então vamos lá. Fiz um pequeno arrazoado, prometendo que não me demorarei muito hoje, seremos mais rápidos, mais céleres. Então, o que o reiki é? Já falamos que o reiki não é religião, é esta energia que, canalizada, pode ser utilizada para a cura ou para nos reestabelecer ao estado natural, que é a saúde, e como ele atua no corpo, mente e espírito. Se eu consigo realizar esse Nentatsu, eu já estou cuidando da parte mental. E a parte mental, por consequência, ela qualifica ou desqualifica as minhas emoções. Se eu pratico Nentatsu-Ho, eu estou melhorando, tratando os meus maus hábitos e, portanto, eu estou qualificando de forma ordenada e equilibrada as minhas emoções. E isso proverá ao meu corpo as melhores condições de saúde, as melhores possíveis. Comecei o Nentatsu hoje, mas já havia ou já tenho padrões de desequilíbrio que são anteriores ao início desta prática. Então, a partir do momento que eu comecei a exercitar o Nentatsu, eu vou ampliando minha sensopercepção e vou conseguindo fazer esse Reiji-Ho, ou seja, trabalhando o Reiji-Ho para identificar
as áreas de desequilíbrio que se instauraram ou se instalaram antes de eu conhecer o Reiki. E aí eu vou passar para o próximo passo, que seria o Shiryu-Ho, o tratamento propriamente dito. Então, de forma abreviada, o Reiki fará tudo isso para você. E quando você conseguir fazer isso consigo mesmo, você também estará se qualificando para o outro nível, que é cuidar do outro, mas isso é o nível 2 do Reiki. Cuidar do outro é o nível 2 do Reiki. A pergunta agora seria, a sua dúvida, mas se eu aprendi o Reiki, eu aprendi porque eu queria cuidar do outro. Eu já não posso cuidar do outro com o nível 1? Sim e não. Sim, por quê? Cada um é livre para fazer aquilo que deseja. Não. Por que não? Porque a natureza não dá saltos. E eu sempre repito, não existe uma pílula mágica. Então, enquanto você não estiver bem qualificado para cuidar de você mesmo, não tente dar o próximo passo. Existe uma sequência natural, eu sempre menciono, a área médica. O médico, ele passa por uma etapa semelhante à que nós estamos passando nas aulas de aquecimento, que é a etapa informativa. Qual é a etapa informativa? Por vezes ele faz um teste vocacional e descobre que a sua vocação é a medicina. Por vezes ele vai prestar um vestibular e no vestibular ele é informado, etapa informativa, de que do que se trata a medicina, quais são os desafios que ele terá que enfrentar a partir do vestibular, a partir da inscrição do vestibular. Mas depois ele entra numa etapa formativa, que é o seu período de graduação. Quando ele termina este período de graduação, ele ainda não está apto a clinicar e a praticar cirurgias. É necessário que ele passe por um período de residência médica, onde ele vai aliar a teoria à prática e só assim ele vai conseguir ver maior sentido e vai ter melhor ou maior confiança para continuar a tarefa na área da medicina. Concluída esta fase de residência médica, ele vai ser um bom médico, depois um médico razoável, ou um médico razoável, depois um bom médico, e só mais adiante, com alguns anos de experiência, ele será um excelente médico. Se assim ele desejar, se ele fizer isso, como eu convidei a vocês, com comprometimento. Qual é o comprometimento do médico? Continuar o seu estudo incessante, para que ele não esteja defasado, para que ele consiga atuar com perfeição naquilo que ele se propôs. Para isso, ele continua estudando, para isso ele compra livros, ele tem livros, ele continua comprando livros, continua participando de seminários, de congressos, e assim ele se tornará um bom profissional, um profissional qualificado. O que nós sugerimos aqui no curso gratuito? O curso é gratuito? É gratuito, eu já disse que eu entendo vocês plenamente, quando vocês até ouvem ou nos ouvem dizer que é necessário ter o livro Vida Desperta com Reiki, e vocês insistem, mas eu não quero comprar. Eu até tenho dinheiro, mas eu não vou gastar, eu vim fazer o curso gratuito. Tudo bem, por isso que eu estou falando. Sim e não para o nível 1. Eu posso praticar o Reiki ou doar o Reiki para o outro com o nível 1? Sim. Devo? Não. Principalmente se faltar este comprometimento sério. Tá? Um comprometimento sério, eu acho que é até redundante dizer, utilizar o termo comprometimento sério, mas compromisso é estar presente e assistir a aula. Comprometimento é levar a sério tudo isso que vocês estão aprendendo e querer se aprimorar. E a aquisição de livro é uma demonstração de comprometimento sério. Tá? Então vamos lá. Nível 2 de Reiki. Nós já falamos que temos o nível 1 e o nível 2. O nível 2 é para cuidar do outro, para começar a cuidar do outro. Temos o nível 3, que é o nível 3, alguns chamam de 3A, que é o Shimpden. Tá? Que o Shimpden é o nível do mestre, aquele que é autodisciplinado, o senhor de si mesmo. E depois o nível 3B, que é chamado
diferente do nível 3, que é o mestre interior, o nível 3B é o mestre nível sensei, aquele que está habilitado a ensinar. Então, basicamente, o Reiki tem essa trajetória. E é isto que, por hora, compete explicar para vocês, porque nós falaremos com mais a fundo sobre toda a característica do Reiki lá no curso no dia 27. Então, por hora, é só uma pequena explanação dentro desta aula de aquecimento. Como você pode curar através do Reiki? Aí que está uma boa pergunta. Eu não creio que eu tenha condições de curar o outro. Todos nós temos condições de tudo que nós quisermos, mas algumas coisas ainda estão muito além do nosso nível consciencial. Portanto, precisaremos de outras experiências para atingir determinadas questões. Mas quando nós falamos de cura, nós mencionamos no sábado passado o evento das benzedeiras, que eram pessoas até iletradas, pessoas que não tinham estudo, pessoas que não eram alfabetizadas, mas que realizavam curas que nem a medicina conseguia curar. Como elas faziam isso? Inconscientemente, elas manipulavam a energia universal, a energia rei, sem saber nada de rei, porque esta energia universal é a matriz para tudo que existe no universo. Tudo é formado por energia, desde as pequenas partículas subatômicas até as células e os órgãos, até os elementos físicos, a parede, o celular, tudo provém da mesma energia. É a mesma fonte criadora, só que em estados diferentes. O estado das coisas tangíveis, aquelas que nós tocamos, é o estado denso da matéria energética. E o estado da energia, no seu aspecto original, é o mais sutil possível, o mais quintessenciado possível. E aí nós temos um escalonamento que passa pelos nossos corpos energéticos. Os corpos energéticos são da mesma matéria. E porque são feitos daquela matéria primária, o fluido universal, a energia rei, é, portanto, dele que estes corpos energéticos se alimentam. Para que estejam em equilíbrio, em harmonia, tal qual foram constituídos, é necessário que sejam nutridos sistematicamente pela energia universal, que já dissemos, é uma energia inteligente. Portanto, ela fará o quê? Eu só estava olhando se eu coloquei para transmitir mesmo, que às vezes nós esquecemos aqui, mas tudo bem. Ela fará o reabastecimento da defasagem dos corpos energéticos quando necessário de forma automática. Todavia, disse que nós outros, diferente de tudo que existe no universo, somos energia diferente, uma energia diferenciada. Somos uma energia senciente, ou seja, aquela que tem consciência, que tem poder de escolhas. E, portanto, nós escolhemos algumas coisas que nos levam ao desequilíbrio. E quando nós, inteligentemente, consciente ou inconscientemente, promovemos o desequilíbrio, isto gera um padrão comportamental que nós chamamos de psicodinâmica. A psicodinâmica é este padrão comportamental, que pode ser um padrão positivo ou pode ser um padrão negativo. E quando é um padrão negativo, porque é um comportamento, é um mau hábito, por isso ensinamos o Nentatsu Rho, nós mantemos aquela zona de bloqueio, aquela zona enfermiça, onde a energia universal, a energia rei, não passa. E precisamos, portanto, usar da engenharia reversa. Como foi criado aquele ponto de bloqueio, aquela obstrução energética por um mau comportamento? É uma criação inteligente, embora inconsciente. E só porque é inconsciente, se revelou como uma enfermidade, como um desequilíbrio. A engenharia reversa, portanto, é entender que eu preciso da energia rei para reparar aquele ponto de desequilíbrio,
captar a energia Rei, como nós estaremos a ensinar, mais exatamente nas aulas a partir do dia 27, captar essa energia e direcionar intencionalmente, inteligentemente, depois que eu detectei, obviamente, o ponto de desequilíbrio, intencionar para esse ponto de desequilíbrio, para que ele se dilua e assim possa fluir a energia universal, a energia Rei, a nutrir todo o meu cosmo biopsíquico ou psíquico-físico. Tudo bem? Então, é desta maneira que o Reiki cura. Tá? Eu vou só dar aqui um pequeno alô para Raí Ribeiro. Muito boa tarde, Raí. Tá? Paz e luz, que Jesus esteja contigo sempre. Então, tá aí o nosso amigo Raí Ribeiro. E nós vamos continuando para não perder tempo. Eu não quero passar de 40 minutos, nós já estamos em 25 minutos. Então vamos lá. A próxima etapa é meditação aliada ou inimiga. Algumas doenças, nós temos doenças que são tratáveis e curáveis. Temos doenças que são tratáveis, mas não curáveis. E temos as moléstias incuráveis. Temos as moléstias incuráveis, que não são nem tratáveis. Podemos utilizar alguns paliativos para melhorar a qualidade de vida da pessoa. Mas, entre as doenças tratáveis e curáveis, ou as tratáveis e não curáveis, nós temos as pessoas que se acostumaram com a medicação. O exemplo clássico, mais rotineiro e mais fácil de trazermos à tona neste momento é quando nós temos uma cefaleia. Tá? Este é o exemplo clássico que eu costumo dar sempre. A cefaleia é algo que pode não nos incomodar num primeiro momento. Então eu começo a ter aquela dorzinha, e a dorzinha, antes dela se tornar uma dor crônica, ou seja, tratável e não curável, antes de se tornar uma doença crônica, ela simplesmente é aquela dorzinha que eu digo: eu tenho coisa mais importante para fazer, eu tô com essa dorzinha de cabeça, mas eu tenho que ir curtir o samba, eu tenho que ir numa festa de aniversário, eu tenho que ir ao jogo de futebol, e não vai ser essa dorzinha que vai me impedir. E eu faço tudo o que me dá prazer e continuo esquecendo daquilo que mais importa, que são os cuidados comigo mesmo. Eu simplesmente ignoro, eu me torno indiferente àquele sinal, que é um sinal que existe alguma coisa em desequilíbrio. E assim os dias passam, as horas, os dias, as semanas. Aquela dorzinha se repete, até que chegue um momento que ela se repete tão sistematicamente, embora não seja algo insuportável, que eu paro para refletir. Opa, ainda essa dorzinha, eu não quero isso. O que eu faço? O que eu deveria fazer é, na realidade, tentar entender a causa raiz do problema. Mas eu não faço isso. O que eu faço é buscar os paliativos. Eu tomo um analgésico. O analgésico, nas primeiras horas, vai atenuar a dor ou vai eliminar a dor. Só que a causa raiz ainda se encontra lá, latente, pululando em algum setor da alma, em algum setor do corpo, dos corpos energéticos e, por conseguinte, refletindo no corpo físico, que é a manifestação ou a sintomatologia em forma de dor de cabeça. O que eu faço então? Eu simplesmente tomo mais analgésicos. É a solução. Se melhorou antes, vai melhorar novamente. Só que a causa raiz continua ali, latente, pululando, esperando a sua vez de se manifestar. E eu, portanto, que deveria tentar entender o que está a acontecer comigo, eu vou tomar mais medicação e mais medicação. É a automedicação que é tão perniciosa para a ciência médica quanto para nós outros, no aspecto holístico que rege os nossos entendimentos, é que só mascaram o sintoma e agravam a doença. É isso mesmo que eu disse. Mascara, quando eu mascaro o sintoma, eu agravo a doença, porque eu retardo a possibilidade de solucioná-la, de voltar ao equilíbrio, de trazer saúde, mente
emoções e corpo físico. Eu vou ao médico, então, e o médico, porque eu não entendi o que acontecia comigo, eu nunca parei para tentar entender o que estava acontecendo, eu dou pouca ou nenhuma informação sobre a dor de cabeça. O médico me pergunta, oh, vou pegar o Raí aqui, né? Eu falo para o Raí chega, é, o médico pergunta para o Raí, e aí, Raí, o que está acontecendo com você? Ah, vim aqui, doutor, porque eu tenho uma dor de cabeça insuportável. Você tem essa dor de cabeça insuportável desde quando? Ah, sei lá, doutor, faz muito tempo já. Eu acho que já fui assim a vida inteira. E ele fala assim, mas como é essa dor de cabeça, mais ou menos? Ela falou assim, dói, parece que a minha cabeça vai explodir. Isso não define nada. Nenhuma dessas falas até agora definiu nada para o médico que ele possa sustentar uma tese investigativa. E eu vou mais além. Tá? O médico pergunta, dói aonde exatamente? Ah, doutor, começou aqui do lado direito, mas agora parece que a cabeça inteira está a doer. E eu não consigo definir nem a região da cabeça, se é a região frontal, occipital, parietal, qual é a área da cabeça que eu ressinto ou que eu me ressinto mais. Desta maneira, acontece que o médico, obviamente, passará a adotar um protocolo, protocolos para cefaleias, e que pode, eventualmente, não ser uma cefaleia em sua origem, aquela problemática apresentada, mas algo no fígado, no estômago, na coluna cervical, na coluna como um todo, no sistema nervoso, que reflete sintomatologicamente como uma dor de cabeça. Mas eu não dei informações para o médico simplesmente porque eu não me interessei em tê-las, certo? E eu vou, segundo o protocolo médico, tomar uma nova medicação que ele me prescreveu. Então eu tenho uma doença que é tratável e curável, mas ela vai evoluir para algo tratável e incurável à medida em que eu protelar um tratamento eficiente por conta da falta de autoobservação. Tá? Então, nesta parte que nós estamos aqui, deixa eu só seguir o roteirinho. Tá. Nesta parte, nós temos a medicação como aliada ou inimiga. Num primeiro momento, ela pode ser uma aliada para atenuar a dor, mas num segundo momento, nós temos que lembrar qual era o nosso conceito, que a energia rei, a energia universal, é a fonte primária de todas as criações densas ou energéticas que nós temos, da música até os medicamentos. Enfim, a medicação também é uma forma de energia densificada. E será que esta medicação ela vai estar em sintonia, em equilíbrio, numa faixa de equilíbrio que eu necessito me encontrar ou me reestabelecer? Obviamente, não. Por quê? Porque a medicação tem uma outra proposta. Ela vai agir diretamente em alguns centros nervosos, em alguns setores do sistema nervoso central para atenuar a dor. É uma medicação para a dor. E vai repercutir energeticamente e de forma cumulativa nos nossos corpos energéticos. Ou seja, outras vibrações se associando aos nossos corpos energéticos, vibrações que nós não queremos. Tratou a parte física, que é o sistema nervoso central, atenuando a dor, mas vai deixar os seus resquícios energéticos nos corpos energéticos, fazendo com que, em algum momento, esta acumulação de vibrações que são distonantes, se levarmos em consideração o nosso ponto de equilíbrio, e promoverá dessa forma uma repercussão que nós não queremos. Tá? Então, a ideia é usar o reiki, antes de tudo, para o autotratamento, não abandonar a medicina, mas usar o reiki todos os dias, para que nós consigamos entender o que acontece conosco, corrijamos aquilo que acontece conosco e abramos mão ou peçamos pedir, porque precisamos pedir, peçamos ao nosso médico a suspensão
do tratamento medicamentoso, porque eu já me sinto bem melhor. Quanto menos medicação, melhor. Outro tópico é o tópico que nós queremos trazer. Já deixamos a deixa é ótimo, né? Já deixamos a ideia e o exercício do Nentatsu Rho, e agora nós vamos trazer uma questão interessante. Como enxergar a aura? Como sentir a própria aura? Como enxergar e como sentir a própria aura? Olha, eu vou ter que desenvolver uma sensopercepção bastante acurada para enxergar a minha própria aura, para sentir a minha própria aura. E isso vai exigir de mim um período muito longo, anos de meditação, durante muitas horas do dia. E aí eu não estou pronto para isto. Olha, este pequeno paradigma de eu não estou pronto, eu não consigo, é algo que nós vamos quebrar agora com uma tese, é só uma teoria, mas é uma teoria bastante lógica e racional que vai falar para vocês, ou vocês falarão para si mesmos. Nossa, é possível, é plenamente possível. Não é nada místico nem nada sobrenatural. Por que não é místico nem sobrenatural? Porque se eu entendi bem o conceito de energia, que tudo provém da energia universal, que os nossos corpos energéticos têm como fonte a energia universal, a energia rei, que o corpo denso é a mesma energia mais adensada, que as paredes, o computador, os celulares, tudo que eu vejo, que toco através dos sentidos do corpo físico, 5 sentidos, visão, audição, paladar, olfato, tá? Tudo isso, tato, tudo isso que eu sinto através dos sentidos físicos pode ser sentido também através dos sentidos espirituais. Aí você complicou mais ainda, Sidney. Não, não compliquei. Veja bem, a aura como energia que é, toda energia é algo em movimento incessante. E tudo que se movimenta gera ou propaga radiação. E a aura nada mais, nada menos é do que a radiação dos nossos corpos, corpo físico, corpo energético. É a resposta da movimentação celular, é a resposta da nossa fisiologia que flui a resposta dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, que se extrapola, que se extravasa num limite infinito e que forma, portanto, este campo de energia humano que é, ou humana, campo de energia humana, que é a nossa aura. Enfim, ela é radiação. E por isso nós podemos sentir a radiação, porque a radiação, ela expele calor, ela tem um aspecto térmico, que é calor. Quando não tem esse calor, é porque existe algum problema em algum setor da aura. Ela emite, porque é energia, espectros de cores. Espectros de cores, porque é energia em movimento. Portanto, quando a aura não apresenta coloração vívida, límpida, brilhante, radiante, e sim existe algum campo, algum setor escurecido, tal qual gelado, frio, significa que existe um bloqueio energético naquele setor. Tá? Então, guardem bem isso que eu disse, que será muito importante quando nós estivermos lá no curso. Mas, Sidney, como eu posso enxergar a aura? O enxergar pode acontecer de duas formas. Porque você tem a chamada clarividência, ou seja, você consegue se emancipar enquanto alma, enquanto espírito, em diversos momentos, de forma consciente ou inconsciente, e por isso você já não vê mais com os olhos da matéria apenas, do corpo físico, mas enxerga com seus olhos naturais de espírito, e você consegue ver a coloração, as zonas de bloqueio e tudo mais. Isto é a clarividência. Mas se você não possui esta faculdade anímica, que é uma faculdade da alma, anímico, alma, ânima, alma,
que é uma faculdade da alma, se você não possui, você pode fazer também pelo tato. Afinal, eu não disse que a aura é energia e, portanto, ela expele um fator térmico. Nós podemos ter a sensação térmica da aura e a sensação térmica da aura para nós é como se nós a enxergássemos. Então eu enxergo a aura e ao mesmo tempo eu toco a aura através do quê? Através da minha mão. Não com o sentido táctil que é inerente às terminações nervosas da minha mão, mas com algo especial que é chamado chakra. Então, temos os chakras, e eu vou falar isso só na próxima aula de aquecimento, falarei dos chakras, mas temos os chakras em todos os pontos do corpo, que são os vórtices receptores da energia vital e dispensadores da bioenergia, que é a energia vital, que já foi trabalhada, mesclada com a nossa constituição física, e ela pode ser transposta como medida curativa para o outro. Então, esta é a doação do Reiki. Não é a energia vital pura, não é a energia universal, perdão, pura, mas sim agora a energia vital, que é a energia universal recebida, mesclada com os do nosso próprio corpo e transfundida, ou seja, enviada já na qualidade de energia vital para o outro, para ajudar o outro. Bem, vejamos então. Se eu me aproximar, e agora eu vou dar um exercício para você fazer em casa. Se eu aproximar ambas as mãos e fizer este movimento lentamente, mas concentrando a minha atenção na palma desta mão e desta mão, eu vou perceber que enquanto eu aproximo, vai formando uma certa energia, um certo calor. Eu posso começar aqui e aqui eu já sinto um certo calor. Está distante? Está distante. Mas se você exercitar, você vai perceber que aqui eu já consigo sentir um certo calor. É o fluxo energético desta mão sentindo a aproximação da outra mão. Eu sinto em ambos os pontos tácteis onde existe chakra. E eu consigo, na aproximação, perceber que existe uma densidade, ou seja, uma certa resistência, conforme eu aproximo a minha mão uma da outra. Eu sinto uma certa resistência e, ao mesmo tempo, o calor. Então, eu digo que isto é enxergar a aura para quem não tem clarividência. Conforme eu for exercitar isto no outro, ou devo começar comigo mesmo, eu perceberei que em alguns pontos haverá uma maior resistência, mais distante, começo a sentir mais distante, ou preciso me aproximar mais. A indicação de quando eu preciso me aproximar mais é porque a minha aura não está expandida, saudável, plena o suficiente. Ela está retraída, o que significa também que há um ponto de defasagem energética, digamos assim, ou a minha atividade não está fluindo 100%. Quando eu me aproximo de algum ponto e sinto que aquele ponto está gelado, significa o quê? Se está gelado, é porque o movimento energético naquele setor não é suficiente para gerar calor. Então, eu digo que aquele chakra ou aquele centro de força, aquele setor, melhor dizendo, é um setor que está com algum problema que a energia não está a fluir. E aí eu vou trabalhar com o Reiki de forma a intencionar que aquela obstrução se desfaça. Bastante simples e bastante racional isso, não é verdade? Então, o exercício que eu quero que vocês façam hoje, durante a semana, é continuar o Nentatsu, e agora eu quero que vocês exercitem sentir a aura, só na palma das mãos, aproximando, determinando quando começa a resistência e quando começa a sensação de calor. E vocês depois podem treinar isso no restante do seu corpo e depois tentar fazer isso com um pet, com um animal, com as suas plantas, qualquer outro ser
biológico, ser vivo. Tá? Então, o exercício de hoje é esse. Estou com dificuldade ou queria experimentar algo diferente. Façam o seguinte: palma da mão, dedo indicador e façam o seguinte movimento, só que este movimento mais próximo, movimento circular, próximo da palma da mão. E percebam que vocês, mesmo sem tocar, mesmo sem riscar com o toque do dedo, vocês sentirão que está a se formar nesta mão, na palma, um círculo à medida em que eu desenho. Vocês sentirão esse círculo. Por que eu estou sentindo isso? Porque a minha aura está aqui, está sendo projetada. E eu estou rasgando literalmente a aura com este movimento. Rasgar é apenas uma metáfora, porque na realidade o que acontece? Eu estou, da mesma forma que eu enfio a mão dentro da piscina, eu crio um buraco, hipoteticamente, com a minha mão. Eu tiro a mão, o que acontece na piscina? Não acontece nada, não tem registro nem marca nenhuma da mão que você penetrou dentro da água. Apenas talvez umas pequenas ondulações. E é isso que acontece com a energia. Cheguem mais próximos e comecem a circular a palma da mão, mas concentrem a sua atenção na palma da mão. À medida em que vocês circulam, vocês sentirão a sensação de rasgar em círculo aquele setor em que vocês estão movimentando o dedo indicador. Esta é a tarefa para esta semana. Continuar o Nentatsu, fazer os exercícios de percepção da aura, densidade, calor, o rasgar da aura na palma da sua mão. Façam experiências com plantas e com animais para vocês perceberem a aura do outro também, que é um pouquinho mais difícil, mas é só concentração. Por isso que o Nentatsu foi importante, para entendermos como funcionamos e já começarmos os nossos passos a desenvolver as introspecções meditativas ou a meditação que nos faz extrapolar sensorialmente. Tá? Eu creio que, para variar, não conseguimos resolver o nosso problema dos 40 minutos, excedemos 7 minutos daquilo que nós queríamos, mas todo o conteúdo entendo que foi bastante proveitoso e útil para o nosso próximo encontro, no próximo sábado, que creio que seja dia 17, salvo engano. Por hora, eu desejo a todos que estiveram conosco que tenham uma boa vida e assistam este vídeo, porque a qualquer momento ele poderá sair do ar. Paz e luz. Tenham uma boa vida.